produção de hoje se encontra na página 72 do livro de vocês. É o Hora de Produzir, ou seja, nós iremos produzir um conto psicológico, ok? E antes da produção, nós temos o antes de começar a escrever, que é o texto que vai nos dar ideia, no caso, nos vai dar embasamento para poder fazer a nossa produção daqui a pouco. Então, acompanhe a leitura juntamente comigo para nós sabermos exatamente o que fazer nesse conto psicológico. Antes de começar a escrever, o humorista e desenhista argentino Joaquim Salvador Lavado, ou simplesmente Quino, começou a publicar as tiras de Mafalda, sua personagem mais importante e famosa, em 1964. Produziu até 1973. Quando, segundo ele, percebeu que já tinha dito tudo o que queria com a personagem e seus coleguinhas. O grande feito de Mafalda é a maneira como ela percebe e interpreta o mundo. Embora seja uma criança, ela tem opiniões extremamente críticas sobre a realidade e se preocupa bastante com os problemas do mundo e de seu país, que no caso é a Argentina. Por exemplo, durante os quase 10 anos em que foram publicadas as tirinhas, de 64 a 73, o mundo vivia um intenso conflito, como o autoritarismo dos governos militares, a tensão da Guerra Fria, a absurda Guerra do Vietnã, a explosão do consumismo e etc. Assim, todos esses eventos foram temas das tirinhas de Quino, sempre de maneira muito crítica e reflexiva. Para você ter uma ideia, esse posicionamento crítico a respeito da realidade da época era representado até mesmo no nome de alguns personagens. É o que acontece, por exemplo, com a menina Liberdade e a tartaruguinha de estimação de Mafalda, que ela nomeou simplesmente de Burocracia. Liberdade foi desenhada como uma menina cujo corpo era minúsculo, exatamente como era, na época, o direito das pessoas de serem livres. Já o nome da tartaruga representava a lentidão com que os órgãos estatais realizavam suas ações. Para conhecer melhor esses personagens, se divertir com suas histórias, confira o livro Toda a Mafalda, da primeira à última tira. Será uma ótima oportunidade para dar umas boas gargalhadas e ter uma aula de crítica inteligente. Esse recurso de explorar a duplicidade de sentido das palavras já foi empregado de forma muito engenhosa por alguns autores na produção de contos psicológicos. E é isso que você vai fazer agora. Antes de nós irmos para a proposta em si, saber exatamente o que nós vamos fazer, primeiro eu vou trazer um exemplo da tirinha, tá? Do Quino, da Mafalda, para a gente ver como que era feita essa crítica que o texto se referiu, tá? Vocês já conhecem a personagem Mafalda, sabem que ela sempre fala sobre assuntos de forma crítica, bem profunda, às vezes com questionamentos que realmente te deixam depois com a pulga atrás da orelha, pensando sobre o que ela diz. Então eu vou trazer aqui um exemplo. Depois desse exemplo da Mafalda, aí a gente vai para a nossa proposta em si, ok? A tirinha diz o seguinte: Oi, a Suzanita disse que você tem uma tartaruga e eu vim ver. Que nome você deu para ela? Burocracia. Burocracia? Mas que nome? Por que burocracia, hein? E então? Já está fechada. Talvez se você tivesse vindo antes. Como assim? Hoje não dá mais? Que absurdo! Eu vim especialmente. Sinto muito. Vai ter que ser amanhã. Hoje é impossível. E amanhã? A que horas, mais ou menos? Bom, aí já não posso informar direito. Tá, tudo bem. Volta amanhã. Afinal, não fiquei sabendo por que aquele nome. Então, aqui nessa tirinha, o Quino, ele utilizou exatamente a palavra burocracia de duas maneiras diferentes. Primeiro, que é a maneira mais clara, mais explícita, burocracia é o nome da tartaruguinha da Mafalda. E a segunda é uma tentativa de criticar a própria burocracia, que é aquela lentidão do atendimento, do serviço público. Percebam que quando ela chega para visitar a tartaruga, a própria Mafalda diz que já está fechado. Que se tivesse vindo mais cedo, ela poderia ter até
visto como que é a tartaruga, fazendo uma crítica indireta aos serviços públicos, que muitas vezes as pessoas vão à procura, mas quando chegam lá não tem informação, não conseguem o que elas estão precisando, ou então como a própria Mafalda fez, vai ter que ser amanhã, você tem que voltar amanhã, e aí ela até concorda, tá, volta amanhã. Então, de forma explícita, burocracia é o nome da tartaruga, de forma implícita, está sendo uma crítica estritamente social. Bom, aqui é a proposta do que realmente vocês deverão fazer. Agora você produzirá um conto psicológico para ser lido em uma roda de leitura. No momento nós não poderemos fazer a roda de leitura, mas iremos produzir o conto mesmo assim. Nesse texto você deverá explorar a duplicidade de sentido de uma palavra. Mesmo que essa duplicidade não seja aparente, você poderá fazer como o Quino, que criou uma personagem pequenininha com o nome de Liberdade, justamente para criticar a falta de liberdade que marcou aquela época. A seguir, sugerimos algumas palavras para facilitar sua criatividade. Você poderá escolher uma delas ou utilizar outra. Então, as palavras que estão aqui no quadro, na página 73, não são de utilização obrigatória, são sugestões. Você pode se inspirar a partir dessas palavras, mas também pode criar o conto utilizando outras palavras da sua preferência. Então aqui no quadro a gente tem espinho, vida, aurora, céu, estrela, luz, verdade, esperança, joaninha, pena, muro. Todas essas palavras podem ser utilizadas lá na produção de vocês, no conto psicológico que vocês irão produzir, desde que vocês saibam explorar a duplicidade de sentido. É a mesma coisa que aconteceu lá no conto Uma Esperança, da Clarice Lispector. Então a gente chega no nosso planejamento. Acompanhem comigo. Como o seu texto será um conto psicológico, será necessário definir primeiramente quais serão as duas narrativas que você fará em uma só. Lembre-se de que uma dessas narrativas abordará a realidade exterior e a outra a realidade interior, que é a psicológica. Lá no conto da Clarice Lispector, voltando novamente nele para dar um exemplo, qual é o fato exterior? É o inseto, Esperança. Ele chega, entra na casa, pousa na parede. Esse foi o fato que aconteceu de forma externa, que o personagem não tem controle, certo? O fato interno, que principalmente a mãe sentiu, foi o questionamento a respeito do sentimento de esperança. Ela viu o inseto na parede, que o tem por nome Esperança, e começou a pensar na sua esperança, no seu sentimento, na sua emoção. Então, pensando nisso, defina. Primeiro, como que vai ser a realidade exterior e interior do seu conto? Isso vai depender da palavra que você escolher. A palavra escolhida para fazer o conto, ela vai definir tanto a duplicidade de sentido, como a narrativa exterior e interior. Segunda, como o personagem do conto entra em contato com o seu interior? No caso lá da mãe, ela entrou em contato à medida que o inseto pousou na parede. No mesmo momento que o inseto pousou, ela começou a se perguntar sobre a esperança sentimento. Terceiro, que personagem será antagonista? No seu conto haverá necessidade de ter um antagonista? Primeiro defina isso. Você precisa de um antagonista? Se precisar, qual será o antagonista? Quarta, como que se dá o conflito psicológico? Em qual momento a pessoa começa a analisar internamente o fato que está acontecendo ali no externo? De novo eu volto lá para Uma Esperança, da Clarice Lispector. O inseto pousou na parede, a mãe começou a se questionar sobre a esperança, emoção, sentimento. Então ela viveu esse conflito à medida que o inseto chega na casa dela. E quinta, como esse conflito será resolvido? Lá no conto que vocês leram, eles ficaram simplesmente debatendo a respeito do sentimento de esperança. No seu conto, você vai continuar debatendo a respeito da duplicidade de sentido daquela palavra? Ou vai ter um momento no seu conto onde vai ser resolvida aquela situação?
Se vocês voltarem no conto de abertura do capítulo, O Dia das Trevas, lá na página 56, vocês verão que o personagem não teve a resolução desse conflito. Porque ele estava acessando uma memória lá da sua infância, ele já é adulto, crescido, e acessou uma memória da infância de algo que foi capaz de traumatizá-lo, de impactá-lo para o resto da vida. Então, no conto Dia das Trevas, não houve finalização. Ele não teve como resolver esse conflito, porque era uma memória lá da infância, de algo que não ficou resolvido, concretizado dentro dele, se tornou uma marca, na verdade, e ele carregou para o resto da vida, que era simplesmente o fato dele nem reconhecer o próprio pai, né? Dele achar ele uma pessoa extremamente estranha, esquisita, alheia à situação, e o fato também dele guardar do pai essa grande mágoa. No momento que o pai chegava em casa para poder ver a mãe dele, ele se tornava um ser excluído, sem importância, sem necessidade. Então, naquele conto, o Dia das Trevas, o conflito não foi resolvido, porque a relação de pai e filho não foi estabelecida, eles continuaram sendo estranhos, certo? E aqui a observação do final. Além desses pontos, é muito importante você observar o uso das orações subordinadas substantivas na construção da sua narração. Elas podem ajudar bastante você a narrar os fatos, ok?